E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês mais uma vez. Agora nós vamos para a aula 2 dos cálculos estequiométricos, tá ok? Lá na primeira aula nós estudamos o caso 1. O caso 1 lá era massa versus massa. O caso 2, volume versus volume. Quer dizer, ele vai perguntar alguma coisa em volume e vai te dar um dado em volume. Então aqui eu deixei aqui lá, ó, número 1, saber a equação química. Se ele não deu, você monte a equação química, através dos dados, né, da interpretação da questão. 2, balanceamento da questão, balancear a equação. E 3, a regra de 3. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vou dar um espacinho aqui para vocês copiarem. Olha lá, ó. No primeiro exemplo, considerando a reação N2 mais H2 dando 2NH3, até já usamos essa reação em um outro exercício. Quantos litros de NH3 são obtidos a partir de 9 litros de H2, que é o hidrogênio, considerando os gases na CNTP? Pausa aí e copia o exercício que a gente já resolve. Então vamos lá. Então aqui, gente, ele está falando de volume, é o caso 2, tá? Então, primeira coisa que nós precisamos fazer, pegar a equação química, tá? Lá, a equação química. O jeito de resolução é o mesmo. O que está mudando aqui? A pergunta e o dado. A pergunta está sendo pedida em volume e o dado está sendo dado em volume. Então vamos lá. N2, essa equaçãozinha você já sabe balancear, né? Ela cai muito no vestibular, que é a produção da amônia. H2 produzindo NH3. Muito bem. Balanceamento, vocês já viram eu fazer já lá, ó. N2, 2 nitrogênio antes da setinha, que são os reagentes. Quantos nitrogênios tem aqui depois da setinha? Um só. Então, pessoal, eu vou ter que colocar um 2 ali. Deixa eu deixar um espaço a mais aqui. NH3. Muito bem. Deixar essas tampinhas aqui para não atrapalhar. Então, eu vou pôr um 2 aqui. Então, ó, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Verifiquei, ó, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Então, para dar 6, eu coloco um 3 aqui. Ok, pessoal? E é muito importante o balanceamento. Na verdade, se você não balancear a questão, você erra a questão. Já falei isso na outra aula para vocês. Fiz o balanceamento. Então lá, equação química ok, balanceamento ok. Agora a regra de 3. Professor, mas nesse exercício aqui, ele não deu as massas molares? Não, porque é volume versus volume. Na CNTP, se eu não falei que é CNTP ainda, condições normais de temperatura e pressão. A gente vai ver aqui que os valores que nós fizemos aqui, ó, os valores estequiométricos, vai ser usado em volume. Então aqui, ó, quando não tem nada, ó, vai ser um volume, aqui serão 3 volumes e aqui serão 2 volumes, porque na CNTP. Professor, mas tem um tal de volume molar. Não, não é esse caso, tá? Aqui, gente, quando não tem nada é 1. Esse caso aqui, gente, é que os coeficientes estequiométricos estão na estequiometria em volume. Então, eu tenho um volume de N2 reagindo para 3 volumes de H2, formando 2 volumes de NH3, tá? Como a questão vai ser dada em litros, então a gente vai passar isso para litros. E eu coloquei todos os valores estequiométricos, mas nem sei se eu vou usar todos, tá bom? Então, como eu sempre faço, eu vou apagar isso daqui, vou ler a questão, vou montar a segunda linha, para depois montar a primeira linha, ok? Então, vamos lá, ó. Quantos litros, ó, de NH3, de amônia, tá? O amônio é o NH4+. Esse aqui é o amônio, ó, NH4+. Por exemplo, esse aqui, ó, hidróxido de amônio. Mas quando é o NH3, é amônia. Então a pergunta, quantos litros, né,
de NH3 são obtidos. Então, quantos litros? Ele está perguntando o volume do NH3, que é da amônia, a partir de 9 litros de hidrogênio. Então, eu venho debaixo do hidrogênio e coloco 9 litros. Como eu disse para vocês, como esses gases estão na CNTP, todos estão no estado gasoso, tá, gente? Eu não coloco aqui, mas todos estão no estado gasoso. Ah, professor, pode colocar? Pode colocar. Na verdade, tem que colocar. Eu que não coloco, mas tem que colocar. O gasoso, todos no estado gasoso. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Muito bem. Quando nós tivermos as condições normais de temperatura e pressão, eu vou usar a proporcionalidade estequiométrica da reação. Então aqui eu tenho 3H2, então aqui vai ser 3 litros. E eu tenho 2NH3, então será 2 litros. Professor, mas aqui era massa. Sim, quando era massa versus massa, eu colocava massa, achava as massas molares e fazia a regrinha de 3. Agora é volume na CNTP. Então a estequiometria da reação também está em volume, também está em mol. Eu poderia falar que era 3 mols para 2 mols. Não nesse caso, tá? Daqui a pouco a gente vai misturar. No terceiro caso, massa e volume. Então de um lado a gente trabalha com volume numa parte da regra de 3 e na outra a gente trabalha com massa. Por enquanto, trabalhei massa com massa. Agora volume com volume. Feito isso, gente, não tem segredo. É só fazer a regrinha em X aqui. Lembrando, quando ele falar que os gases estão na CNTP, eu posso colocar aqui direto a proporção estequiométrica em litros. E aí eu faço a regrinha aqui, ó. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar 3 vezes V, 9 vezes 2. 3 vezes V, 9 vezes 2, 18, vai ficar 18 dividido por 3, então eu terei 6 litros produzidos de NH3. Então, falando mais uma vez para vocês, quando ele falar volume versus volume na CNTP, a primeira linha da reação, eu coloco proporcional aos coeficientes estequiométricos da reação, os valores em litros. Porque aquele deu em litros e aquele deu, a resposta será em litros. Então eu fiz a equação química, de novo, fiz o balanceamento, balanceei a equação, depois trabalhei com a regra de 3, agora volume versus volume na CNTP. Ok, pessoal? Então depois eu fiz a regrinha de 3 aqui, né? Lá, 3 vezes V, 9 vezes 2, 9 vezes 2, 18, 3 está multiplicando, passa dividindo, 18 por 3, dá 6 litros. Então, pessoal, esse foi o primeiro exemplo, tá? Onde ele deu a equação química, nós fizemos o quê? Nós balanceamos a equação. A segunda linha que eu bato sempre na tecla, que é a regrinha de 3, para formar a regra de 3, eu coloquei. A pergunta está de amônio, NH3. E o dado da questão, no caso, é hidrogênio. Então eu trabalhei com essa parte. E o nitrogênio? Não usei. Ah, mas eu posso não usar alguma coisa? Posso sim. Para trabalhar a regra de 3, eu vou usar duas partes, como eu já tinha falado no caso 1. Beleza, pessoal? Já então eu volto com o segundo exemplo do caso 2, volume versus volume. Então vamos ao segundo exemplo, né, do segundo caso, né, caso 2, volume versus volume. Vou fazer igual eu fiz outro exercício, eu saio aqui da lousa para vocês copiarem, tá? Olha lá, enquanto isso eu vou lendo. O gás oxigênio, O2, quando submetido a faíscas elétricas, é transformado em gás ozônio, O3, de acordo com a equação O2 transformando em O3. Se submetermos 60 litros de O2 a esse processo, obteremos qual volume de O3 na CNTP. Pausa a aula aí, copia o exercício para a gente resolver. Vamos lá então. Olha lá o que ele está dando para a gente. Primeiro, equação química. Ele deu equação química? Deu equação química. Muito bem. Vamos anotar a equação química aqui. O2 gasoso
se transformando em O3 gasoso pelo processo aí das faíscas elétricas. Então, como eu disse sempre nos outros exemplos, equação química, beleza, ele deu equação química. Balancear a equação química. Muito bem, vamos balancear a equação química, pessoal. Eu tenho aqui, ó, O2, que é o gás oxigênio, se transformando em O3 gás ozônio. Aqui eu tenho 2, O2, aqui eu tenho O3. Como é que 2 vira 3? Pode ser quebrado, ou você faz assim, ó. Coloca um 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Coloca um 2 aqui. 2 vezes 3, 6. Então aqui, ó, eu acho mais fácil, né? O 3 que está ali, aqui no O3, eu coloquei na frente do O2. E o 2 que está aqui no oxigênio, eu coloquei na frente do O3, que é o ozônio. Pronto. Coloquei a equação química. Fiz o balanceamento, tá bom? Como eu disse, nem sempre ele vai avisar que não está balanceado. Na verdade, a maioria das vezes ele não vai avisar que está balanceado, mas você tem que lembrar que tem que fazer o balanceamento. Ok, pessoal? Beleza. E agora a regra de 3. Como eu disse para vocês, novamente na CNTP, eu posso transformar direto esses valores estequiométricos aqui, ó, o 3 e o 2, em volume. Pessoal, eu poderia colocar também mols? Poderia também, mas é que os casos mais para frente. Agora eu estou falando volume e volume. Pessoal, mas se tivesse volume e massa, como você falou no outro exercício, volume e mol, não tem problema. Você pode trabalhar com esses valores também nos outros casos que eu vou mostrar para vocês. Aqui, como é volume na CNTP, lembrando, CNTP condições normais de temperatura e pressão, temperatura 0 graus Celsius e pressão 1 atm. Como eu faço sempre, vamos montar a segunda linha primeiro, tá? Olha lá, o gás oxigênio, quando submetido a faíscas, é transformado em O3. Beleza, agora vamos à pergunta. Se submetermos 60 litros de O2, 60 litros de O2 a este processo, qual o volume de O3? Não sei. Lembrando, gente, essa é a segunda linha. Por que é importante montar a segunda linha primeiro? Porque se aqui embaixo está volume, aqui em cima você vai colocar volume. Se aqui está volume, você vai colocar volume ali. Professor, mas é tudo volume, a gente vai colocar tudo volume. Eu sei, mas eu já estou avisando que daqui a pouco a gente vai misturar. Por exemplo, o terceiro caso é massa-volume. Então você vai colocar massa aqui embaixo, aqui em cima tem que ser massa. Você vai colocar volume aqui embaixo, então aqui vai ter que ser volume. Então, a segunda linha vai orientar a resolução dessa primeira linha aqui, ó, da montagem da primeira linha. Como é volume e volume, é só pegar os coeficientes. Aqui eu tenho 3O2, então vai ser 3 litros. Aqui eu tenho 2O3, será 2 litros. Professor, não preciso multiplicar 3 vezes 2 para pôr 6 litros aqui? Não, de jeito nenhum. É sempre um número grande que vem aqui na frente, que chama coeficiente estequiométrico. Por isso que chama cálculo estequiométrico. Esses valores vêm da estequiometria da reação, como eu já venho falando nas outras aulas. Então aqui 60 litros, aqui em cima 3 litros. Aqui eu quero saber o volume que vai sair em litros, e aqui o coeficiente é 2, então é 2 litros. Pronto! Agora é só montar a regrinha de 3. Vai ficar 3 vezes V, aqui vai ficar 60 vezes 2. Então 3 vezes V, 60 vezes 2, 120, então vai ficar 120. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu tenho 40 litros de O3. Então, gente, só para a gente falar mais uma vez. Estamos no segundo caso, volume, volume. Quando é volume, volume, a pergunta é dada em volume e o dado é dado em volume. Se ele falou CNTP, a primeira linha você pode montar em litros, no caso aqui, né? Olha lá, 3 volumes para 2 volumes, e a gente está usando a unidade litros. Novamente,
Sempre cálculo estequiométrico. Pegar a equação química, montar a equação química se ele não deu, tá aqui a equação química em preto. Segundo, fazer o balanceamento. Terceiro, trabalhar na regra de 3. Sempre eu começo a regra de 3 pela segunda linha, que é pelo dado da questão e a pergunta, que já isso vai fazer a diferença pra gente. Como aqui é volume, eu trabalhei com volume na CNTP. Depois de feito isso, fiz a regra em X aqui e cheguei nela, ó, 3 vezes V está aqui, 60 vezes 2, olha lá, 620, dividi por 3, deu 40 litros de O3. Muito bem, pessoal. Então essa foi a aula 2 sobre cálculo estequiométrico, caso 2, volume versus volume. Valeu, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.